Bia feia. Feia. A gente falou tudo isso já, não foi, gente? Ah. A gente terminou aqui, não foi? Pronto. Gente, a gente estava falando na última aula da mitose, né? Que é um tipo de crescimento, de desenvolvimento celular, de divisão celular, que a célula ela vai se dividir, certo? Mas ela, na verdade, ela se divide, porém se multiplicando, né? Porque a gente tem uma ideia de divisão, que quando a gente divide alguma coisa, a gente reduz, não é isso? Por exemplo, se eu pego um pão e eu divido, eu vou ter 2 pães, só que menores. No caso da célula, não é assim. Ela se multiplica, tá? A gente fala que se divide porque ela se parte ao meio, mas uma célula ela fica idêntica à outra na sua divisão, no caso da mitose, como falamos da última aula, tá? Então, para finalizar a mitose, a finalidade da mitose é o crescimento e a regeneração celular, ou seja, os nossos tecidos eles passam por regeneração, tá? Porque estamos sempre perdendo células e ganhando. Nossas células teciduais elas sempre estão se renovando. Então, nesse caso, o que está acontecendo são mitoses. É importante na formação da cicatriz, né? Na cicatrização, ocorre mitose também quando você tem uma lesão. As células elas começam a se reconstituir. Na formação dos gametas dos vegetais, na formação dos gametas em animais por partenogênese, eu já tinha falado tudo isso, e nas divisões do zigoto, ou seja, quando o espermatozoide ele fecunda o óvulo, forma o zigoto, que é o óvulo fecundado. Aí, a partir daí, esse zigoto ele vai começar a sofrer várias mitoses até formar o indivíduo. Alguma dúvida com relação a isso? Quais são as 4 fases da mitose? Quem me diz? Quem me lembra? Bora, gente. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. São as 4 fases da mitose. Já começaram a riscar o slide, viu, gente? Para mim parar de dar aula aqui e entregar a disciplina ciane e eu não aparecer mais na escola dentro de 2 minutos. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tá certo? Então, essas são as 4 fases da mitose que a gente estuda na divisão. Cada fase dessa, como a gente estava estudando, ela tem uma como é que eu posso dizer, uma característica comum, né, com relação aos seus cromossomos. Se eu voltar aqui, ó, a gente vê essas características. Então vejam, na prófase, por exemplo, o material genético ele está solto, né, no núcleo. Aí ele começa a se espiralar, tá? Some a carioteca, né, que é o envoltório do núcleo, a membrana do núcleo vai sumir, o material genético começa a se espiralar, os centríolos começam a ir para os polos da célula, tá? Aí entra em metáfase. Metáfase é quando o material genético já está todo espiralado em formato de cromossomo, e aí eles se localizam no meio da célula, né, que a gente chama de região equatorial celular, certo? As fibras do fuso mitótico, elas se unem aos centrômeros, que é o centro do cromossomo,
tá? Para que ocorra a separação das cromátides. Lembra que a gente falou que o cromossomo, quando ele está duplicado, ele tem duas cromátides. E aí, nessa fase, ó, as fibras do fuso puxam uma cromátide para cada lado, havendo a separação dessas cromátides, tá vendo? E essa fase é a fase da separação, né? A separação das cromátides irmãs. A gente chama na mitose. Aí vocês vão ver que na meiose também tem uma anáfase, mas é uma anáfase que faz a separação dos cromossomos homólogos. Certo? Aí aqui a gente tem a... Aqui a gente tem a telófase, que é quando a célula já está prestes a se dividir, todo o seu material genético já de um lado já foi para o outro, os cromossomos se descondensam, a membrana do núcleo ela volta a aparecer, e aí a gente tem a divisão celular propriamente dita, né? A divisão citoplasmática, que a gente chama de citocinese, tá certo? E aí ocorre a divisão. Nesse caso, gente, de mitose, lembrem-se sempre que é uma divisão equacional, ou seja, o número de cromossomos ele vai se multiplicar. Então, vai ser uma célula com 46 cromossomos que vai se dividir e formar mais duas células com 46 cromossomos. E cada uma dessas células vão se dividir e formar mais duas células com 46 cromossomos. Certo? Então, eu não estou reduzindo o número de cromossomos, eu estou equacionando. Né? Eu estou multiplicando a quantidade de cromossomos. Por que isso, professor? Porque na meiose a gente divide. É diferente, tá? Deixa eu pegar aqui uma borrachinha. Aí, nesse caso da mitose, a gente ainda está falando de mitose, a gente vai ter, por exemplo, uma célula diploide dando origem a duas novas células diploides, tá? Lembra que a célula diploide, a célula 2N, é a célula que Professor, tem... Oi? lá em cima tá meiose. Não, certo. Mas eu estou explicando a mitose ainda. Certo. Viu? Aí, veja, lembra que uma célula diploide ela vai ter o número de cromossomos duplicados, tá? E a célula haploide, que é a célula N, ela vai ter o número de cromossomos reduzidos pela metade, tá? Então, se no caso da espécie humana, quantos cromossomos tem na espécie humana, gente, nas células? Quem lembra? 46. 46, certo? Em todas as células vai ter 46 cromossomos. As duas únicas células que não vão ter 46 são quais? Espermatozoide. Espermatozoide e Óvulos. o óvulo, que são as células germinativas. Lógico que elas não podem ter 46. Elas têm que ter um número reduzido. Então, eu vou ter 23 de espermatozoide e 23 de óvulo. Porque quando o óvulo for fecundado pelo espermatozoide, aí sim, vai ter 23 cromossomos da mãe, 23 cromossomos do pai. Eles se juntam, se encontram e aí formam uma única célula com as características do pai e da mãe. Tá certo? E assim acontece a variabilidade genética. Dúvidas? Ô, Rialha, eu posso fazer Oi. uma pergunta? Faça, meu amor. Pode sim. Existe capacidade de, tipo, o óvulo acabar dando um pouco mais do que o Existe. espermatozoide? Não só o óvulo, como o espermatozoide. Certo? Vai depender muito. Tá? Pode acontecer de um, como pode acontecer de outro. Nesse caso, Jenny, o que acontece é eu vou ficar, por exemplo, com um cromossomo a mais, né? Aí, no caso, aí vem o aparecimento das síndromes genéticas. Por exemplo, a síndrome de Down. A pessoa portadora de síndrome de Down, ele tem 47 cromossomos. Ele não só tem 46. Ele tem 47. Por quê? Porque em algum momento aí dessa fecundação, um cromossomo a mais passou. Certo? Um cromossomo a mais
surgiu, vamos dizer assim. E aí, em vez de eu ter pares de cromossomos, eu tenho pares, e um desses pares, em vez de ser um par, não foi um par, foi uma trinca. Tá? A gente vai ver, a gente não tem 46 cromossomos? Se são 46, 23 pares. Concorda? Uhum. Então, cada par desse é numerado. Quando a gente vai estudar o cariótipo, que o cariótipo é o estudo dos cromossomos da célula. Então, quando a gente for olhar o par 21, não é um par, é uma trinca. Tá? Tanto é que a gente chama de trissomia, ou seja, são 3 cromossomos do par 21, que se localiza no par 21, essa trissomia. Tá? E aí pode acontecer, por exemplo, de eu ter 3 cromossomos não no par 21 e agora ter no par 18. Aí já não é mais síndrome de Down, já é síndrome de Klinefelter, já muda, já é outra característica. Então a localização do cromossomo ela também quer dizer muita coisa, certo? A gente vai ver isso depois desse conteúdo que a gente vê genética. Vocês vão amar a genética. Tá Então, bom, obrigada. Nada. Deixa eu ver quem é que tá falando aqui. Júlia. Não fiz não, Júlia, ainda não. A chamada de vocês é uma foto. Né? Quando for no final, me lembre, porque aí eu ainda não tirei essa foto. Então vamos para a meiose agora, né? Gente, a meiose ela tem características bem particulares, bem diferentes da mitose. Inclusive algumas contrárias. Enquanto a mitose eu equaciono, eu multiplico o número de cromossomos, na meiose eu reduzo. Tá certo? Eu tenho que reduzir para poder formar as células germinativas. Esse tipo de divisão ele só vai ocorrer em células germinativas. Não ocorre mais em outra célula. Só em células germinativas. Tá? Então veja, meiose é um tipo de divisão celular em que uma célula-mãe, ela é diploide, essa célula-mãe, né, com cromossomos duplos, origina, através de 2 divisões sucessivas, 4 células filhas, contendo metade do número de cromossomos da célula-mãe. Veja que diferente, né? Ou seja, na mitose eu tenho o quê? Uma célula-mãe originando 2 novas células filhas idênticas, com a mesma quantidade de cromossomos. Na meiose, eu vou ter uma célula-mãe originando 4 células filhas com o número de cromossomo reduzido. Tá certo? Então, veja que tem essa diferença. É a grande diferença das duas. Tá? A meiose, ó, acontece a diminuição, ó, diminui pela metade o número de cromossomos da célula-mãe, como eu falei a vocês. A mitose também é chamada de divisão reducional. Acho que errou aqui, acho que não é mitose não. A meiose também é chamada de divisão reducional e simbolizada por R, certo? Aí veja aqui, por exemplo, deixa eu pegar um lápis aqui. Vejam, aqui eu tenho a célula-mãe, certo? Célula-mãe com número duplicado, né, de cromossomos. Então, vamos dizer que aqui eu tenho 46 cromossomos, tá? A célula-mãe se divide para cá e para cá. Só que é uma meiose. Então, ó, nesse caso, pessoal, eu não vou pedir de novo para que vocês parem de riscar o slide. Tá ficando chato isso. Aí vejam, ó, cadê? Sim. Aqui eu tenho a célula mãe, ó, como vocês podem ver, né? E ela se dividiu, tá? Quando ela se dividiu, aqui eu não tenho 2N. Pronto. Quando ela se dividiu, reduziu a quantidade de cromossomos. Então, se eu tinha 46 aqui eu tenho 23 e aqui eu tenho 23.
certo? Aí, isso é a primeira divisão, tá? Essa primeira divisão, eu vou chamar ela de meiose, ó, meiose 1, certo? Essa divisão, ela é reducional. Ela reduz o número de cromossomos, tá certo? Ocorre o que nela? Separação dos cromossomos homólogos. Lembra que na mitose ocorre separação de cromátides irmãos? Pronto, nesse caso vai ocorrer a separação dos cromossomos homólogos. A gente vai ver como é que acontece isso, tá certo? Aí vejam, a célula agora, aqui cada uma com 23, ó, cada uma célula N, vai se dividir em cada uma em duas, ó. Só que nesse caso, ela não está reduzindo o número de cromossomos mais. Ela agora está equacionando, tá? Então, nesse caso, eu tenho a meiose 2, certo? Então, a meiose 1, ela é reducional, reduz o número de cromossomos pela metade. Meiose 2, ela é equacional, certo? Ela multiplica o número de cromossomos. Na meiose 1, ocorre separação dos cromossomos homólogos. Na meiose 2, ocorre divisão das cromátides irmãs, certo? Assim como na mitose. Tá certo, gente? Então, vocês vão ver que a meiose 2, ela é idêntica à mitose. Tá certo? Ela é idêntica. Tá? Dúvidas? Tem certeza? Deixa eu ver uma coisa aqui. Só uma coisa, só um minutinho, viu, gente? Só um minuto aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. Se tiver pergunta, já pode fazendo, viu? Então vamos lá. Professor, não estou conseguindo entrar no Zoom. Aí, paciência. Vamos lá, gente. Interfase. Vamos ver no caso. Interfase é onde acontece a duplicação do DNA. Isso aí é uma coisa que vocês não precisam se preocupar, tá? Então vamos ver aqui a fase da meiose, tá? Então, primeiramente, meiose 1. A gente vai ter 4 fases. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Meiose 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Tranquilo? É uma fase a mais. Só que você vai colocar 1 e 2. Você vai conseguir entender. Ó, vamos ver aqui a prófase 1. Gente, essa é bem mais difícil, porque ela tem mais 5 fases. Então, veja. A meiose, ela tem 2 fases. 2 fases. Meiose 1, meiose 2. Cada fase dessa tem 4 fases. Tá? Tá, a meiose 1, ela vai ter prófase 1, metáfase 1, anáfase 1,
telófase 1. Na meiose 2, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Beleza. Aí quando você vai para a prófase 1, da meiose 1, essa prófase 1, ela tem mais 5 fases. Veja que coisa. Aí a gente vai ter a fase leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Tá? Vocês não precisam se preocupar com essas fases. Certo? Isso aí vocês só vão ver mais no ensino médio. Mas eu vou falar o que acontece. Então, no caso da prófase 1, o que é que vai acontecer nessa prófase 1? Gente, aqui a gente tem, por exemplo, uma célula que ela tem os seus 46 cromossomos. Os cromossomos que vêm da mãe e os cromossomos que vêm do pai. Tá certo? O que vai acontecer nessa fase é que esses cromossomos eles vão começar a se condensar, assim como na mitose. Tá? Eles vão começar a condensar, só que eles vão trocar informações entre si. Tá? Vejam aqui nessa foto. Ó, aqui ele está solto, né? Aí, aqui ele se condensou. O DNA se enrolou no formato de cromossomo. Aí tá vendo que aqui ele tá juntinho, ó. Tá vendo que eles estão se juntando assim, ó. Aqui. Estão vendo? Isso aí é quando está acontecendo a troca de informação genética. E é justamente por isso que ninguém é igual a ninguém. Que a gente é diferente. Porque ocorreu a troca desse material genético. Tá? Então, é como se o cromossomo da mãe pegasse um pedacinho do cromossomo do pai e o cromossomo do pai pegasse um pedacinho do cromossomo da mãe. Tá certo? E aí, ocorreu essa troca. É isso que o de mais importante, é o de mais importante na prófase 1 da meiose 1. Tá? É a troca de material genético com os cromossomos. Se tiver dúvida, falem, viu? Aqui mais uma vez, para que vocês vejam como ocorre essa troca. Tá vendo? Aqui eu tenho, por exemplo, o cromossomo da mãe e do pai. E aqui eles estão trocando informações. Tá vendo como é que eles ficam no final? Permutam uma parte de cada um, certo? Para que ocorra a variabilidade genética. Passou a prófase 1, vamos para a metáfase 1. Gente, lembra que na mitose, deixa eu voltar lá na mitose. Ó. Tá todo mundo vendo aqui? Mudou aí? Mudou, não foi? Veja na mitose, que fica uma fila, tá vendo? Ó, de cromossomos no meio. Na meiose, faz a mesma coisa. Só que em pares. Tá vendo? Na meiose ocorre a mesma coisa. Os cromossomos ficam na zona equatorial da célula, no meio, em fila, só que em pares. Tá? Porque nesse caso, é justamente aqui que vai acontecer a redução do número de cromossomos. Porque se eu tenho 46 cromossomos, como é que eu vou fazer para dividir? É simples, é só os cromossomos se emparelharem em fila, né, e em pares, porque quando as fibras do fuso mitótico se unir, ela vai se unir a cada cromossomo e vai puxar um para cada lado. Ela não vai dividir as cromátides, ela vai dividir aí, ó, o cromossomo, tá? Então lembra bem, mitose ocorre divisão de cromátides. Meiose ocorre divisão de cromossomos homólogos. Lembra que cromossomo homólogo é o cromossomo impar, certo? Um é irmãozinho do outro, certo? É isso que acontece. Então, nesse caso, na metáfase 1 da meiose 1, os cromossomos se emparelham em pares na zona equatorial da célula. Tá certo?
e as fibras do fuso mitótico se unem. Na anáfase 1, na fase da separação ou segregação, o que é que vai acontecer? As fibras do fuso mitótico, elas se unem nos centrômeros de cada cromossomo e puxam, ocorrendo a separação dos cromossomos homólogos, tá certo? Ou seja, vai um cromossomo para cada lado. E aí, se eu tinha 46 cromossomos, vai 23 para um lado e 23 para o outro. Tá certo? Assim como acontece na mitose. Só que na mitose eu vou dividir um cromossomo no meio. Nesse caso, eu estou separando os irmãos. Tá certo? Quando isso acontece, esses cromossomos eles se desenovelam, né? Eles se descondensam, se desenrolam, vamos dizer assim, e a célula se divide. Vejam que não é muito diferente da mitose, né? A diferença é apenas na redução aí do número de cromossomo, tá? E aí, em uma célula eu tenho 23 e na outra célula eu tenho 23. Acontece a mesma coisa da mitose, tá certo? São as mesmas fases. Então, ó, a carioteca começa a reaparecer, os cromossomos começam a se descondensar, os centríolos começam a deixar de liberar as fibras e acontece a divisão do citoplasma. Tá bom? Alguma dúvida? Eu vou entender isso como um não. Isso é a meiose 1. Vamos agora para a meiose 2. Veja como ela é grande. Ó, aqui ela se separou por completo, né? Aí vamos para a meiose 2. Primeira fase da meiose 2, prófase 2. Aí vai acontecer a mesma coisa. Os cromossomos eles vão se enrolar novamente, né? O DNA vai se enrolar, se condensar em formato de cromossomo novamente. A carioteca vai desaparecer, os centríolos vão se duplicar. Aí entramos em metáfase 2 agora, tá certo? Aí, ó, os cromossomos vão para a zona equatorial da célula, tá? Do meio, os centríolos lançam as fibras do fuso mitótico e elas se juntam no centrômero do cromossomo, no centro. Na anáfase 2 ocorre a separação das cromátides, diferente da anáfase 1, que ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Então, nesse caso, a cromátide do cromossomo ela é dividida. O cromossomo é dividido no meio, tá certo? E vai aí uma parte para um lado e outra parte para o outro. E no final da meiose, temos 4 células haploides, cada uma com 23 cromossomos. E cada uma dessas células, elas vão originar o que a gente chama de gametas, que são os espermatozoides e os óvulos. Finalidades da meiose: formação de gametas em animais e formação de esporos em vegetais. Esporos, gente, são gametas também, só que nos vegetais. Tá certo? Então, cromossomos humanos, como eu falei a vocês, temos 46 cromossomos em cada célula. Certo? Ou seja, 23 pares de cromossomos. Desses 23 pares, 22 a gente pode chamar eles de cromossomos autossômicos, que são os cromossomos que estão em todas as células do meu corpo. Apenas um par, ele é o cromossomo sexual, certo? Os cromossomos autossômicos, eles vão dar qualquer característica. Se você é alto, baixo, ruivo, loiro, moreno, cabelo crespo, cabelo liso, isso aí é característica dos cromossomos autossômicos. Agora, o único par, que é o par sexual, o par 23, é ele quem vai definir se você é homem ou mulher. Homem ou mulher não, que não existe homem ou mulher na ciência. É ele quem vai definir se você é macho ou fêmea. Certo? Alguma dúvida? Não. Tranquilo, né? Deixa eu ver o que é que tem mais aqui pra gente falar.
Isso aqui eu já falei. Ó, 23 cromossomos do espermatozoide, 23 cromossomos no óvulo, eles se fecundam formando um zigoto que está sem o desenhozinho aqui, mas com 46, sendo 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe, tá? Isso aqui é uma coisa que vocês não precisam saber, mas eu vou falar porque não é difícil não para vocês. É só, então, aquela pergunta, acho que foi Jenny que falou, que se pode acontecer de um cromossomo passar, né? Ser a mais, que eu falei que poderia. Então, no caso, se passar um cromossomo a mais, eu vou ter 47 cromossomos, a gente chama de trissomia. Se passar 2, tetrassomia. Se não passar 2, se no caso eu tiver, em vez de eu ter 46, eu tiver 45 cromossomos. Tiver faltando um, a gente chama de monossomia, certo? E se por um acaso um par de cromossomos não passar, né? Se eu não tiver um par de cromossomos, eu tiver menos 2, se eu tiver 44, eu chamo de nulissomia, certo? Que é isso que vai dar a característica das síndromes genéticas. Tá certo, gente? Então, aqui nesse caso... Oi. Posso fazer outra pergunta? Passa. Existem pessoas que nascem hermafroditas, né? Sim. Porque nascem com dois sexos. Sim. Isso também depende muito da definição genética Depende. do óvulo. Depende. Pode acontecer, por exemplo, da pessoa que nasceu hermafrodita, ela nascer com os dois tipos de cromossomos sexuais, que é o que a gente vai ver. Porque, por exemplo, vê só. A mulher, o par sexual é esse aqui, ó, o par 23. Cadê ele? Deixa eu ver, 20, 21, 22. É esse aqui, ó. Eita. Ó, é esse aqui. Aqui é o 23. A mulher, ela vai